Estamos ao vivo na tela da sua TV Cidade e na transmissão simultânea que acontece no YouTube do portal GC+. Agora a gente vai tomar aquele cafezinho especial, viu? Recebendo hoje o presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará, Eduardo Gereissati. Muito bom dia, presidente. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Bom dia, Miguel. Sempre um prazer. Muito obrigado. Agradeço o convite. Que bom nós podermos estar aqui conversando um pouco sobre essas ações da Junta Comercial do Estado. E hoje a gente vai falar sobre coisa boa, né, presidente? Começar aqui um cafezinho para o senhor. Oba! Cafezinho de verdade. Nosso Balanço Geral. Presidente, eu vi no seu currículo, né, o seu trabalho, o seu esforço para modernizar o registro mercantil, as atividades econômicas, participações importantes no SEBRAE, em outras juntas comerciais também. Como é que é todo esse processo, né, de levar a informação para que as pessoas possam empreender, serem donas do próprio negócio? Eu diria que, primeiro de tudo, é um grande prazer, né? A gente poder contribuir com o desenvolvimento do nosso país, dos negócios, contribuir com os sonhos das pessoas para que elas possam cada vez mais se desenvolver e poder ter o seu sustento, né? Que é o principal objetivo, eu diria, quando uma pessoa decide iniciar o seu negócio. Ao longo desses anos, eu iniciei minha carreira como consultor do SEBRAE e como consultor do SEBRAE começamos contribuindo com os municípios à época, né, isso lá em 2013, para que os municípios pudessem, a partir dessa visão de desburocratização e de reformas que o nosso país há muito tempo fala que são necessárias e que os municípios há algum tempo vêm trabalhando nesse sentido, nós estávamos junto com o SEBRAE contribuindo com esse universo. E aí foi aí que eu cheguei na Junta Comercial. Você sabe que a Junta ela é um órgão de registro, mas desde 2007, por advento de uma lei federal, a Lei 11.598, a Junta assumiu um novo papel, que é ser também um integrador estadual. E esse integrador tem justamente o papel de conversar com os órgãos que fazem parte dessa jornada do empreendedor, né? Porque o empreendedor ele não basta ter o registro na Junta Comercial, ele precisa ter as inscrições tributárias, os licenciamentos. Então foi aí que a minha expertise e eu me especializei realmente nessa área, me trouxeram a boas propostas e nos trouxeram à Junta Comercial nesse momento. Presidente, pode ficar à vontade, viu? Pode Obrigado. Tomar um cafezinho. Eu acompanhei também lá no seu currículo a questão da modernização. Queria que o senhor falasse para a gente, explicasse para quem está em casa como que era antes abrir uma empresa no Ceará e como que é hoje. A realidade é totalmente diferente. Sim. Antes dessa lei de 2007, a 11.598, o processo ele era todo apartado e ele era analógico, ele era físico, digital. Então, o requerente, o empreendedor, ele tinha que juntar documentos pessoais, documentos do imóvel onde esse negócio iria se instalar e replicar em diversos montas de processos e ir a cada um dos órgãos de licenciamento e de registro com essa duplicidade de documentos e fazia realmente uma jornada muito difícil. Uma peregrinação, né? Com certeza. E não era só na Junta Comercial, tinha que ir em outro órgão, até conseguir abrir a empresa. Sim, eu posso citar a Receita Federal do Brasil, as secretarias de Estado de Fazenda, as prefeituras, nas secretarias que emitem alvará de funcionamento. Então, não é à toa que aquela visão do passado de que era impossível empreender, ou quase impossível empreender, era uma realidade. Então, isso precisava mudar. Então, a partir dessa lei de 2007, a partir também dessa instituição do integrador estadual, a norma passou a dizer que quem tem que transitar é o dado e não o cidadão. Então, a lei veio para dizer, ente público, você precisa se virar para conversar entre as diversas secretarias que muitas vezes fazem parte da mesma esfera. Nós temos dessas que eu citei, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde Estadual, junto à Junta Comercial, que é também uma autarquia estadual, você tinha órgãos da mesma esfera que não conversavam entre si. Então,
A partir dali é que inicia então essa transformação digital. Cada estado, cada unidade da federação investiu em tecnologia e aqui nós, com parceria com o Sebrae Nacional, optamos por uma tecnologia pública. Então, os códigos-fontes dos sistemas da junta comercial pertencem à junta comercial e com essa nova plataforma, com esse novo sistema, nós passamos então a promover essa integração, a oferecer ao cidadão uma plataforma online, né, para tirar daquele meio físico, né, de papel, e também passar a fazer cruzamentos de dados para eliminar redundâncias e etc. Então é por isso que hoje é possível nós termos um processo em que até 5 minutos uma empresa de baixo risco é constituída, enquanto que no passado, foi a sua pergunta, enquanto no passado o estado do Ceará durava mais do que 150 dias para um negócio de baixo risco se formalizar. Então, e para você que está chegando agora, a gente recebe aqui o presidente da Junta Comercial do Estado, Eduardo Gereissati. Presidente, já a gente vai falar sobre o Juca. O senhor vai me falar quem é o Juca e por que ele está dando o que falar. Mas antes, vamos falar para quem está em casa um pouquinho da missão da Junta Comercial. Quais são os serviços ofertados por lá? Inicialmente, originalmente, a Junta Comercial ela tem o papel, a missão de ser a guardiã dos atos de nascimento, alteração e morte das empresas, vamos dizer assim, né? Constituição, alteração e extinção de empresas. Toda empresa mercantil, que são as empresas que são constituídas com a finalidade de obter lucro, vender mercadoria e até prestar serviços também, elas têm a obrigação de se registrar na junta comercial. E aí o contrato social é esse documento que equivale à certidão de nascimento da pessoa física. O contrato social está para a pessoa jurídica na mesma situação. E aí esse contrato social, as alterações contratuais e os distratos estão lá registrados. Então, inicialmente, principalmente, o que a gente tem a dizer é desse papel para o qual as juntas comerciais foram instituídas, né? São autarquias, todas elas, as 27 unidades da federação. E aí, a partir dessa missão, nós podemos dizer que hoje, e também em função dessa transformação, nós podemos dizer que hoje as juntas também passaram a ter um papel de desenvolvimento econômico, de estimular, de facilitar. Então esse é o nosso grande desafio e é nisso que nós diariamente estamos lá na Junta Comercial buscando entregar para a sociedade o melhor serviço possível. Agora, o que eu achei interessante, presidente, que eu acessei o site, né, antes da sua chegada, da Junta Comercial, e logo aparece ali uma opção do atendimento virtual, que é o Juca, né? Sim. Que atende no WhatsApp 85-3108-2902. E dá para abrir uma empresa pelo WhatsApp, é isso? Sim, dá. Nessa transformação, como eu falei, nós precisávamos garantir segurança jurídica. É o Juca. Primeira coisa, sim. Essa segurança jurídica, ela demandava que nós eliminássemos, por exemplo, assinaturas físicas. E com esse movimento, nós automatizamos muito as coisas. Então, hoje a gente acessa a base de dados da Receita Federal para confirmar se você realmente, utilizando um aplicativo federal, que é o GovBR, faça assinatura de documentos. Como hoje tudo é muito digital, nós imaginamos, no ano passado, nós lançamos aí o nosso Juca, o Abre no Zap, e lá no Abre no Zap, com uma automação de perguntas e respostas, a gente consegue coletar todos os dados necessários para criar um contrato social dessa empresa, e com a assinatura virtual é possível também você finalizar o processo. Então nós levamos para o Abre no Zap, para o nosso Juca. Na verdade, o Juca, ele para além do registro de empresas, ele também é um canal que utiliza inteligência artificial para dar mais leveza e trazer o cidadão mais para perto da linguagem técnica que um órgão técnico tem. E assim a gente começa tanto esclarecendo as dúvidas com a inteligência artificial, quanto também formalizando esse negócio em até 5 minutos com essa coleta simplificada. Presidente, pode ficar à vontade, viu? Tem uma pamonhazinha, uma tapioca, tem um bolinho, tem um lanche, pode ficar à vontade, porque aqui a gente conversa e também vai tomando um cafezinho, perfeito, certo? A conversa é empolgante. É importante. Agora são 8h01, e aí eu queria perguntar para o senhor, para a gente fazer aqui um raio-x, né,
das empresas que são abertas aqui no Ceará, mais precisamente Fortaleza ou região metropolitana, que deve concentrar um volume bem maior. Quais são os setores em que as pessoas estão mais apostando? Nós temos no estado do Ceará 1.074.000 empresas aproximadamente ativas. Muita coisa. Né, em funcionamento. A nossa aptidão, especialmente nos últimos anos, é uma aptidão de atividades de prestação de serviço. Então, nós temos mais de 41% desse negócio na área de prestação de serviços, cerca de 38% no comércio e o restante são indústrias. No passado, a aptidão maior do Estado era por atividades comerciais. Então, quando você tinha ali um gráfico de pizza, a gente tinha essa fatia do comércio maior do que o serviço e a indústria sempre em terceiro lugar. Mas nos últimos anos, nós atribuímos muito a esse universo digitalizado, a geração Z também, né? essa geração mais nova, investindo muito em carreiras de tecnologia. O nosso estado, por sua aptidão também, oferece muitos serviços na cadeia do turismo. Então, essas atividades são as que hoje em dia estão despontando aqui no nosso estado. Mas, em geral, nós ainda temos uma predominância, né, se você pegar cada atividade econômica específica, para as atividades do segmento têxtil. Né? Então, tanto a indústria quanto o comércio de segmento têxtil, então facções, têxteis, o próprio comércio em si, varejista. Até que Fortaleza é polo de moda também, né? Sim, sim. Desses 1.074.000 empresas, 445.000 são sediadas em Fortaleza. Então, como Fortaleza também tem suas aptidões, polo de moda e etc., com certeza a gente pode destacar essas atividades aqui. Então, a região do centro ali da cidade, né, que tem muito, a gente vê muito esse empreendedor vindo de outros estados, às vezes para se instalar nas feiras, com certeza são destaques no nosso estado. E dados, né, da própria junta comercial apontam um crescimento de 21% na abertura de novas empresas. Isso sendo puxado principalmente pelo setor de serviços. Quando a gente fala abertura de empresas, né, presidente, não se refere somente ao empreendedor, ao empresário, mas também à geração de empregos, porque ele vai precisar de mão de obra para trabalhar e assim garantir o sustento de muitas famílias. É distribuição de renda. Com certeza. Lá na junta eu sempre falo, e o governador sempre nos orienta a olhar para o interior do estado, por exemplo, para nós acabarmos com aquela realidade de que a pessoa, para prosperar, a pessoa do interior tem que vir para a capital. É o êxodo rural, né? Isso já faz parte do passado e tem sido. O governador, eu lembro bem, logo no início do governo, ele nos chamou e falava em criar as classes médias no interior, né? Você levar para o interior as oportunidades. E não só no empreendedorismo, nós estamos vendo também essa realidade em outras áreas, como as escolas de tempo integral, o investimento na criação dos batalhões de polícia no interior, que são realmente preocupações do nosso governador. E falando em empreendedorismo, nós sabemos que essa oportunidade dessa pessoa se instalar, muitas vezes no quintal da sua casa, né, que é possível, a legislação já permite hoje, ela iniciar uma atividade econômica, trazer a renda da própria atividade econômica, mas com o seu crescimento, ela também poder gerar emprego e assim nós temos uma distribuição equânime em todo o território cearense. Então, com certeza, o empreendedorismo por si só, ainda ontem eu estava no Palácio, numa premiação das empresas completas, empresas que incluem, que são aquelas que geram emprego para portadores de necessidades, né, PCDs. E lá, nós, conversando com o secretário Vladson Viana, nós identificamos um dado muito interessante, que é um dado de mais de 140.000 vagas de emprego geradas no estado. Então, as grandes empresas crescem, geram emprego, e as pequenas também, que elas começam pequenas, mas que a gente dê a elas a oportunidade de crescer, prosperar e gerar cada vez mais oportunidades para a nossa população. E tem exemplos, né, de empresas que foram criadas pelos pais, passam para os filhos e assim vão atravessando gerações, inclusive no interior do estado, reforçando justamente
o que o senhor acabou de falar. Não precisa mais vir à capital para prosperar. Dá para prosperar no interior do estado, diante aí, inclusive, de fortes investimentos transnordestina, investimento na irrigação, investimento que chega lá na ponta, que gera, né, renda, os empregos e assim evita o êxodo rural. Foi-se o tempo em que isso acontecia. E a Junta acompanha isso. Sim, acompanhamos. E como falei, nas políticas econômicas do governo também de atração de investimentos em negócios, como você bem destacou, nós temos grandes polos sendo instalados em diversas regiões do estado. Nós temos um porto seco se instalando na região de Quixeramobim, nós temos aí o polo automotivo na região de Horizonte. Então, essas grandes iniciativas, quando elas vêm para aquele território, elas tendem a transformar o entorno, né? Porque elas trazem uma cadeia. Tanto ela gera o emprego direto, mas ela traz também para perto dela, aquela indústria, aquele polo, ele traz para perto dele também toda aquela cadeia que vai dar apoio àquelas atividades que vão ali se desenvolver. É uma lanchonete, né? Uma pessoa que vende quentinha para os trabalhadores e tudo isso vocês acompanham também. Sim, estamos lá de olho. Muito em breve nós vamos lançar o nosso Observatório JUSEC, que a gente pretende colocar à disposição da sociedade, dos veículos de comunicação, mapas regionalizados. Essa deve ser a nossa próxima entrega na Junta Comercial. Esses mapas regionalizados em que a gente pode observar justamente como que essa dinâmica está acontecendo aqui no estado. Gente, eu peguei aqui um assunto bem curioso. Padarias superam farmácias em Fortaleza e revelam a força do setor de panificação. As pessoas costumam brincar que toda esquina tem uma farmácia, mas é mais fácil ter 2 padarias. Com certeza. Eu digo que as farmácias elas estão instaladas nas grandes vias, né? Normalmente elas estão nas grandes avenidas da cidade, então é muito fácil você identificar as farmácias. Quando nós fizemos o levantamento desse dado, nós percebemos, né, constatamos essas padarias, esses negócios, essas não só padarias, mas eu diria cafeterias também, né, que por sua natureza elas são padarias, mas que elas também oferecem um serviço agregado, né, da alimentação no local. Elas estão instaladas nos bairros, elas estão instaladas no interior daquele bairro. São muitas vezes negócios, como você falou, que vieram por uma tradição familiar, né? por uma aptidão de habilidade realmente que a pessoa tem, e ela decide ali gestar os seus sonhos executando a sua própria atividade econômica. Então, as padarias elas vão estar mais naquele pequeno café que está recebendo as pessoas, os amigos que vão tomar um café da manhã como esse nosso aqui, um pãozinho não quentinho, abro mão não, viu? Né? E aí a gente com certeza observa esses negócios tradicionais ainda como uma realidade que persiste na nossa cidade e que pelos números a gente identifica que também não podem, não devem, não serão esquecidos nem deixados de lado. Agora, as empresas elas podem ser classificadas em vários tipos. Quais são eles? Do ponto de vista da lei da Rede Sim, dessa legislação de 2007, nós temos hoje um critério muito bem estabelecido que é em relação ao risco. Alto, médio e baixo risco. A legislação ela prevê que empreendimentos classificados como de baixo risco, eles estão dispensados de licenciamento, ou seja, basta ele se registrar na junta comercial e ter o seu CNPJ, que é a inscrição tributária do governo federal, além da inscrição tributária estadual da Secretaria da Fazenda, ela está então autorizada inicialmente a funcionar, isso por advento da Lei da Liberdade Econômica de 2019. Então todos os órgãos estaduais e municipais tiveram que fazer um trabalho de classificação para dizer o que é médio, o que é alto, o que é baixo. Essas empresas que a gente fala que se constituem em 5 minutos são os negócios de baixo risco, que são aqueles que estão autorizados a funcionar imediatamente. Diferente das empresas de alto risco, que são aquelas que trazem impacto ambiental, que trazem risco à vida no quesito de risco de incêndio, que trazem também questões laborais e de saúde também, né? Então a lanchonete, a vigilância sanitária, ela diz se aquele negócio vai ter preparo do alimento no local. A padaria, por exemplo, se vai ter preparo de alimento no local, ela tem que ter uma pia, essa pia tem que ter toda uma questão de revestimento da parede para evitar a contaminação do alimento. Então esse negócio já é considerado um negócio de alto risco.
e, obviamente, ele vai ter que ter um olhar mais criterioso do poder público. E o poder público, sabemos, ele tem recursos limitados, ainda mais num país enorme como o nosso, né? Nós temos viaturas, agentes de fiscalização. Então, é muito mais inteligente você focar o olhar do poder público naquilo que traz risco e permitir, numa linha realmente de confiar na boa-fé do cidadão que quer empreender, que ele ateste que ele está atendendo às condições necessárias e assim ele possa se desenvolver. Então, essa classificação, e eu não falei da de médio risco, né? As de médio risco são aquelas que, por autodeclaração, esse cidadão atesta que atende os requisitos e assim ele pode iniciar o funcionamento com uma posterior fiscalização. Então, esse conceito de risco hoje é um conceito muito vigente no olhar do poder público e, no lado do cidadão, o porte, né? Falarmos de pequeno, médio e porte. Então, a legislação de 2006, a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, essa lei ela trouxe aí esse tratamento diferenciado a quem é micro e médio, que vai permitir, portanto, que essa empresa possa recolher tributos de forma diferenciada, o que vai mudar um pouco também com a reforma tributária, né? Hoje, esse segmento de micro e pequenas empresas corresponde a mais de 90% das empresas que se constituem diariamente na junta comercial. Ou seja, o sol brilha para todo mundo. Presidente, antes de encerrar e agradecer aqui a sua participação no nosso Café Especial, queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa agora, está querendo empreender, pode contar com a junta comercial nessa missão. Perfeito. A junta comercial está à disposição de você, cidadão, empreendedor cearense. Nós estamos 24 horas por dia, 7 dias na semana, online, através do portal de serviço da JUSEC em www.jusec.ce.gov.br ou através do Juca no 3108-2902. Esses números e esses canais estão à disposição e utilizando essa plataforma simplificada em até 5 minutos, você, empreendedor de pequeno porte, de baixo risco, pode se formalizar e iniciar o seu sonho, o seu negócio. E a Junta Comercial sempre vai estar à disposição para contribuir com esses seus projetos. Presidente Eduardo Gereissati, muito obrigado pela participação aqui no Café Especial e volte sempre para a gente comemorar os números. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Muito obrigado.